Olá, criadores! O vídeo de hoje é sobre ventos e correntes marítimas. Você já pensou se o seu mundo talvez esteja um pouco parado? Seria bem legal colocar um movimento nos ares e nos oceanos. E é justamente disso que a gente vai falar hoje, começando pelos ventos, que serão representados carmins quando frio e dourados quando quentes nesse vídeo, para ajudar a diferenciar. Aí, para a gente entender como os ventos se movimentam, a gente precisa aprender o efeito Coriolis. Imagina que você está vendo um planeta bem do alto. Ele tem um X e um Y. E você está vendo ele do hemisfério norte. E aí o planeta começa a girar, dá uns 90 graus. Aí você percebe que o Y precisou percorrer um caminho maior. Isso é porque ele estava num trópico mais longe dos polos. Então a gente aprende assim que os ventos no Equador são mais rápidos que nos polos. Aí você imagina que tem uma nuvem, ela está lá perto do Polo Norte, por exemplo, e ela está andando devagarinho. E aí aparece uma zona de baixa pressão, que é um ar quente que pode aparecer por inúmeros motivos. O que importa é que ele atrai a nuvem. E ela é atraída para mais perto do Equador. Ela continua lenta, porque ela veio dos polos. E aí ela fica bem mais lenta do que as nuvens que já estão no Equador. Por outro lado, se a nuvem começar por aí e ela for atraída para mais para o norte, por exemplo, ela vai ser bem mais rápida do que as nuvens já nativas. E aí você também tem que lembrar de outra coisa. O Equador é mais quente que as zonas temperadas, que são mais quentes que os polos. E aí você faz as linhas de divisão. O Equador 0 graus, por exemplo. E aí com isso você consegue ver como é que ficam os ventos. Os ventos que saem dos polos são mais frios e eles correm nesse sentido. Os ventos que saem do Trópico de Câncer e de Capricórnio vão para o norte e para o sul, onde eles vão ser mais quentes do que os originais, e eles correm no sentido oposto. Enquanto isso, ventos que vão na direção do Equador são mais frios do que os que estão no próprio Equador e correm nessa direção. E se o seu planeta gira no sentido contrário da Terra, por exemplo, o Sol nasce no oeste, então os ventos vão ficar ao contrário, mas ainda com a mesma temperatura. Uma coisa que vai aumentar a quantidade de células de vento, que são essas faixas, é a velocidade do seu planeta. Se ele for mais lento, ele talvez só tenha duas células de vento, uma no norte e uma no sul. Mas se ele for bem rápido, ele vai ter várias. O tamanho do planeta também interfere. Obviamente, planetas maiores vão ter mais células de vento. Então você entendeu como os ventos se formam, mas ainda precisa aprender o que eles fazem. E é bastante coisa. Imagina que você tem duas células de vento convergindo em qualquer lugar de algum planeta. E uma delas está sobre um grande corpo d'água, como um oceano, onde há bastante evaporação e a formação de nuvens. Elas vão ser arrastadas para a zona de convergência, onde vão chover. Isso vai aumentar a umidade, a pluviosidade local. E esse lugar vai se tornar mais verdejante. Por outro lado, se ventos puxam a umidade de algum lugar que basicamente já não tem água, ele vai ficar ainda mais seco e árido, se tornando num deserto, frio ou quente. Também existem ventos mais baixos, que podem ser bloqueados por montanhas. Nesse caso, as montanhas se chamam barreiras orogênicas. Oromontanha gênica que surge de. Se esse vento vem de um oceano ou algum outro grande corpo d'água, independente da sua temperatura, ele vai trazer consigo algumas nuvens. E essas nuvens vão chover na montanha, e esse lado vai se tornar mais verdejante, enquanto o outro vai ficar privado de chuvas e secar. Isso também pode acontecer ao contrário, onde alguma umidade vai se acumular de um lado da montanha e o outro vai continuar seco. É o que acontece, por exemplo, com o deserto do Atacama. Também existem os planetas de bloqueio de maré, aqueles que giram tão rápido em torno de seu próprio eixo quanto ao redor de sua estrela, tendo um dia tão longo quanto um ano. Eles têm uma metade eternamente noturna e outra eternamente diurna, uma gelada e a outra escaldante. O polo subestelar desse planeta, que é o que aponta sempre para o Sol, vai ser bem aquecido e os ares vão subir. Isso faz com que se acumule um pouco de umidade e vai ter mais chuvas nessa região. Os ventos vão passar por cima da atmosfera e depois voltar gelados por baixo, formando um ciclo mais ou menos assim, onde os ventos frios são mais próximos da superfície.
E dependendo do lado que esse planeta gira ao redor de sua estrela, alguma da metade dos ventos frios vai ser mais forte e mais rápido. Além das correntes eólicas ou ventos, também existem as marítimas ou oceânicas, que são as que acontecem embaixo d'água. Aqui no vídeo elas vão ser representadas em ciano quando quentes e em azul escuro quando frias. Elas não viajam muito bem em águas rasas, então é bom você ter um mapa das plataformas continentais do seu planeta. Na Terra, nós temos a grande circulação termalina, que transporta sal, calor e vários nutrientes por todo o nosso planeta. Acontece que a gente não sabe direito como é que ia funcionar qualquer coisa parecida em outro planeta, mesmo que ele fosse parecido com o nosso. Entretanto, a gente sabe que em oceanos tendem-se a formar giros, grandes e pequenos, que se movimentam como engrenagens, um adjacente a outro, transportando calor e nutrientes. Também existem as repercussões da existência das correntes marítimas em qualquer mundo que seja suficientemente parecido com o nosso. Por exemplo, se existir uma corrente quente perto de um continente, vai ocorrer evaporação, já que a água quente faz isso mais rápido, formação de nuvens, e um lado do continente vai ser mais verdejante. Entretanto, se houver água fria, não vai acontecer muita coisa, já que ela evapora mais lentamente, e esse lado vai ser comparativamente mais árido. Correntes marítimas também são de extrema importância para a viagem marítima. Muitos povos tendem a ir a favor da corrente, já que assim podem ir mais rápido. Outros preferem ir contra, porque se algo der errado, fica mais fácil voltar. É o que faziam os polinésios, por exemplo. A vida marinha também é extremamente determinada pelas correntes marítimas. A água fria carrega, comparativamente, mais nutrientes que a quente, de modo geral. Então, digamos que você tem alguma região submersa do seu mundo. Se ela tiver água fria, vai ser rica em nutrientes que vários peixes vão poder comer. É ótimo para pescar. Entretanto, se tiver água quente, o fundo vai ser menos diverso, enquanto o raso vai ter recifes de corais que adoram o calor e a luz do sol. Também tem como você fazer um mundo oceânico, que é coberto de água, sem continentes e muitas vezes nenhuma ilha. Se ele for bem fundo, então a água vai se comportar que nem o gás em Júpiter, formando várias faixas. Entretanto, se você tiver continentes submersos apenas alguns quilômetros abaixo da superfície, as correntes vão se comportar como se eles estivessem lá fora, já que, como eu já disse antes, elas não viajam muito bem em águas rasas. Finalmente, vale comentar sobre um grupo de eventos extremamente complexos, aqui bem simplificados, que ocorrem graças a efeitos tanto atmosféricos quanto oceânicos: El Niño e Laninha. Primeiramente, vamos considerar um mapa onde o Pacífico está no centro, assim fica mais fácil de visualizar. Nós temos a fase neutra. Ventos cruzam o Oceano Pacífico e chegam na Australásia, se aquecendo no caminho. A água nessas regiões também fica mais fria e mais quente. Ventos sobem carregando chuvas no oeste e secas para o leste, onde é mais frio. Existe a fase El Niño, que é onde tudo fica mais fraco. As diferenças de temperatura mudam por causa da fraqueza do oceano, e o leste fica mais quente e mais úmido, enquanto o oeste, no caso a Australásia, acaba sofrendo com secas e frias. E finalmente tem Laninha, que é quando tudo fica muito forte. Os oceanos ficam mais poderosos e os ventos também, por consequência. Tudo fica muito seco e muito frio no leste, enquanto o oeste fica bem quente e cheio de chuvas, e mares relativamente mais violentos. Isso não aconteceria só na Terra. Na verdade, qualquer planeta com um oceano de dimensões comparáveis ao Pacífico teria isso. Então, se for o caso do seu mundo, pode planejar eventos El Niño e Laninha. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre correntes eólicas e oceânicas com esse vídeo e consigam aplicar coisas parecidas no seu mundo. Obrigado e tchau.